Alô, bom dia! Você está no canal Professor Belém nesta segunda-feira, dia 17 de maio de 2021. Muita notícia nesta segunda-feira. Começando pelos Estados Unidos, um grupo de 29 senadores, todos democratas, pediram ontem, através de uma curta nota, um cessar-fogo imediato entre Israel e o Hamas. A nota diz o seguinte: para evitar novas perdas de vidas civis e para evitar uma nova escalada do conflito em Israel e nos territórios palestinos, pedimos um cessar-fogo imediato. Bem, é claro que aqui é preciso fazer um parênteses. São 29 senadores, todos democratas, pedindo um cessar-fogo imediato, uma semana depois de iniciados os conflitos. Os conflitos entram na segunda semana, não pararam. O Hamas continua jogando foguetes sobre a população civil de Israel. Bem, os democratas norte-americanos tiveram uma semana para pedir o cessar-fogo. Não obstante, só o fizeram no domingo, porque desde sexta-feira Israel começou a agir com um punho de ferro sobre os terroristas do Hamas. As forças de defesa de Israel informaram ontem que foram 15 quilômetros de túneis do Hamas destruídos. Hoje a informação é de que as mesmas forças de defesa de Israel cancelaram o CPF do líder da Jihad Islâmica Palestina. Coincidentemente ou não, agora que a coisa apertou para o lado dos terroristas palestinos, os democratas, os senadores democratas, pedem cessar-fogo urgente. É preciso fazer uma grande distinção entre o poder militar de Israel e as forças terroristas do Hamas e da Jihad Islâmica Palestina. Uma é terrorista porque despeja suas bombas na população civil, que não tem, via de regra, como se defender desses ataques. E as forças de Israel trabalham de forma militar, autenticamente militar, em cima dos inimigos. São bombardeios pesados, mas os mais cirúrgicos possíveis. Acontece que tem dado resultado para a tristeza dos democratas americanos. Outra notícia importante dos Estados Unidos diz respeito ao afastamento de um tenente-coronel da Força Especial de seu cargo. Isso foi publicado no sábado pelo portal militar das Forças Especiais americanas. A nota dizia o seguinte: o coronel da Força Especial dos Estados Unidos, Matthew Lohmeier, foi afastado do comando militar. Por quê? Pasmem, por ter ele expressado publicamente que as ideias marxistas estão se tornando cada vez mais difundidas nas Forças Armadas americanas. Segundo a mídia, a decisão do militar que comandava a unidade encarregada de detectar lançamentos de mísseis balísticos foi motivada pelos comentários feitos durante um podcast em que divulgou o seu novo livro, cuja tese principal indica que a ideologia marxista está tomando conta das Forças Armadas norte-americanas, ou melhor, das mentes dos militares americanos. Ele disse no podcast em questão: desde que assumi o comando há cerca de 10 meses, tenho visto que consideram narrativas fundamentalmente incompatíveis com os Estados Unidos dentro das forças militares. São narrativas fundamentalmente marxistas, ou marxistas por natureza. Bem, é evidente que isso causou um desconforto nas lideranças ou nas chefias militares, que afastaram o tenente-coronel e passaram a investigar não apenas a denúncia do coronel, mas também o livro em questão. O nome do livro é Revolução Irresistível. Vozes entre os militares já se levantaram para dizer que o tenente-coronel Matthew é um ativista político, e isso não tem nada a ver com o que de fato acontece nas forças militares.
Bem, toda essa resposta foi dada antes da investigação chegar a um veredito. Pois é, isso lembra muito a nossa CPI do Covidão aqui, que já julgou o Bolsonaro antes mesmo da CPI terminar. Lembra também um pouco o STF, mas isso é outra história. O fato é que o coronel parece estar em maus lençóis, porque nos Estados Unidos, Câmara e Senado estão ocupados pela esquerda, sem falar na presidência, evidentemente. E agora, para a hegemonia total do comunismo lá nos Estados Unidos, é preciso apenas cooptar as Forças Armadas. E a denúncia do tenente-coronel é exatamente essa. O ativismo político hoje, marxista, a propaganda marxista, a guerra marxista, está concentrada dentro das Forças Armadas. Se isso der o resultado esperado para a esquerda, bem, os Estados Unidos, nós veremos ainda no governo Biden, se tornarão mais uma república popular. República Popular dos Estados Unidos, como eu já havia dito alguns meses atrás. Muito bem, por falar em República Popular, lembramos que o Brasil também caminhava para esta direção. No começo, foram os anos de FHC, estruturando uma moeda para que Lula, na sequência, pudesse gastar com ditaduras pelo mundo, como, por exemplo, fazer grandes obras em Cuba. Depois, nos anos de Dilma, a atenção também se voltava para a cooptação dos militares. Tanto é que o Ministério da Defesa fora sempre ocupado por comunistas. E, claro, os comandos militares por melancias, por assim dizer. Mas um sucesso nessa área teve apenas Chávez na Venezuela, e deu no que deu. Aliás, Chávez era um militar, e como militar tinha acesso direto aos seus companheiros de farda. Lá foi muito fácil comunizar as Forças Armadas. E foi tão importante que a Venezuela provavelmente jamais se livrará do comunismo, a menos, claro, que haja uma interferência ou uma intervenção divina, e haverá, evidentemente, mas como não sabemos nem o dia nem a hora, podemos imaginar que o comunismo na Venezuela se estenderá por longos anos. Aliás, Joe Biden já não trata Guaidó como presidente, como fazia Donald Trump. Para Biden, presidente é Maduro. É óbvio. Bem, já que falamos no Brasil, no Diário do Poder, hoje aparece esta foto maravilhosa, um oceano, um mar de pessoas na esplanada dos ministérios. E o Diário do Poder diz que é provavelmente a maior concentração em Brasília em todos os tempos, ou pelo menos na esplanada dos ministérios. Ela é maior do que foi a manifestação contra Dilma, pelo impeachment de Dilma, entre outras. Então está aqui. O interessante desta foto é que, como a Folha de São Paulo diz que Lula tem 18% a mais na preferência do eleitorado de Bolsonaro, é inimaginável, portanto, a ocupação de Brasília pelos partidários de 9 dedos. Se Bolsonaro, que é o segundo, colocou toda esta multidão na esplanada, se Lula pedir, certamente faltará espaço na esplanada dos ministérios. Vamos aguardar. Vamos ver como será a manifestação pró-Lula em Brasília. É claro que eu estou usando de ironia para quem não entende muito, não se assustem. É porque a Folha de São Paulo fez uma mentira tão grande que temos que brincar com o fato. Se Lula pedir, certamente haverá, no mínimo, aí 18% a mais de pessoas em Brasília. Pois é. Aliás, Papai Noel existe. Lula deve estar bastante preocupado, mas não só Lula. Outras lideranças começaram a perceber que este mundo bolha criado pela mídia, de fato, não existe. Bolsonaro está na metade do seu mandato. E não teve desgaste. Eles apostavam tudo num desgaste natural, porque
Todo presidente tem uma grande queda lá pela metade do seu mandato. Pois é, só que no caso de Bolsonaro, a queda é para cima. Muito bem. Para terminar, a Folha de São Paulo trouxe uma matéria hoje para lá de confusa. Na sexta-feira eu trouxe essa notícia. O juiz do Supremo, o ministro Edson Fachin, tinha negado à Polícia Federal a permissão para investigar uma relação suspeita entre dois prefeitos fluminenses com o ministro Toffoli, Dias Toffoli, quando Toffoli esteve à frente do TSE. Bem, hoje a Folha de São Paulo diz que não é bem assim, que Fachin autorizou e a Polícia Federal vai investigar as relações suspeitas entre políticos cariocas e o ministro Toffoli. Lá pelas tantas, a Folha diz que a Polícia Federal pediu em 26 de fevereiro, pela primeira vez, que Fachin desse acesso às provas que pudessem incriminar Toffoli. E o ministro encaminhou para a manifestação da PGR. A PGR de Augusto Aras alegou que o pedido de compartilhamento não fazia menção a pessoas com foro no STF e foi contra a medida. Então, Fachin, para respeitar a PGR, negou à federal que investigasse Toffoli. Fez o mesmo a semana passada, alegando novamente o obstáculo colocado por Augusto Aras. Hoje, segunda-feira, a conversa mudou. A Folha de São Paulo diz que Fachin concordou com o argumento da Polícia Federal de que o acordo de colaboração de Sérgio Cabral tem uma cláusula que prevê o uso de informações coletadas nas operações Calicut e Boca de Lobo. A primeira prendeu o ex-governador Sérgio Cabral em 2016 e a outra, Luiz Fernando Pezão, em 2018, que estava no lugar de Cabral. O material, diz a Folha, foi utilizado nos pedidos de 20 inquéritos para apurar possíveis crimes praticados por pessoas com foro nas cortes superiores. Bem, esta matéria, como disse, é bastante confusa. Ainda é preciso confirmar se Fachin autorizou ou a Polícia Federal encontrou uma brecha desde o obstáculo colocado pela PGR. O fato é que, tudo indica, a Polícia Federal continuará investigando as relações perigosas entre Toffoli e políticos fluminenses. Bem, seja como for, Toffoli certamente não tem dormido bem nesses últimos dias. Última notinha, essa não é da mais suma importância nem política, mas trata-se de uma pessoa que contribuiu muito para a arte no Brasil, ou para as artes cênicas. Morreu no sábado, aos 87 anos, a atriz Eva Vilma. Ela estava internada desde 15 de abril no Hospital Albert Einstein para tratamento de problemas cardíacos e renais. Ela teve um câncer também descoberto, um câncer de ovário, no mesmo período. Eva Vilma faleceu no Hospital Israelita Albert Einstein na sexta-feira, no sábado, melhor dizendo, às 22h08. Um dos principais nomes da dramaturgia brasileira, diz o Vidiversus, Eva Vilma foi bailarina clássica na juventude e teve passagens marcantes no teatro, no cinema e na televisão. Eu fiz questão de trazer essa nota porque Eva Vilma, para a minha geração, foi realmente muito divertida. Naquele tempo assistíamos novelas, elas não eram tão promíscuas como as de hoje. E Eva Vilma fez personagens inesquecíveis. Também, claro, é preciso lembrar o falecimento do prefeito de São Paulo, Bruno Covas. E aqui estendemos os nossos sentimentos aos seus familiares. Bruno Covas
Era de esquerda, todo mundo sabe, era do PSDB, todo mundo sabe, mas destoava um pouco da tropa comandada por FHC e Dória. Parece nunca se envolveu em maracutaia, não há nada contra ele no âmbito da corrupção. Que Deus o tenha em sua infinita misericórdia. Até depois.